Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao coração da igreja. Já tem dias que esta palavra tem estado em meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos antes da ceia do Senhor, que vai ser dentro de instantes esta noite. É uma noite de festa e nós estamos reunidos aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Queridos, o texto que nós lemos esta noite é um texto conhecido de toda a igreja. Os irmãos conhecem bem esse texto de Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Nós conhecemos esse texto. A palavra do Senhor em Lucas 5 nos diz que o Senhor Jesus, um dia a multidão estava apertando o Senhor, e ele decide ir à beirada do lago de Genezaré. E quando ele chega na beirada deste lago, ali tinha 2 barcos, e ele decide entrar em um dos barcos, que era o barco de Simão. Pediu que afastasse um pouco este barco da praia, e depois que o barco foi afastado um pouco, o Senhor começou a ensinar as multidões que estavam ali. O Senhor, depois de ter ensinado as multidões, ele olha para um homem. O nome do homem é Pedro, Simão Pedro. E o Senhor, quando olha para Simão, diz: Simão, volte ao mar e lança a tua rede. É importante lembrar que quem estava pescando, Pedro, Tiago e João. Jesus diz apenas para Pedro: Pedro, volta-te ao mar e lança a tua rede. Pedro volta ao mar e ele lança a rede em água. E a palavra do Senhor diz que quando ele lançou a rede, ele percebeu que a sua rede começou a rasgar-se por causa da quantidade de peixes que havia apanhado naquela rede. Alguém pode olhar e dizer assim: pastor, foi a primeira vez que Jesus encontrou com Pedro? Não. Capítulo 4 de Lucas, quando nós lemos do 37 a seguir, a Bíblia diz que Jesus havia terminado um culto em uma sinagoga, e Jesus saiu e entrou na casa de Pedro. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, havia um problema para ser solucionado. A sogra de Pedro estava enferma e precisava urgentemente de um milagre de Deus. Jesus decidiu entrar na casa de Pedro, e o texto é prático. O Senhor entrou na casa de Pedro, o Senhor liberou uma palavra, e curou a sua sogra que estava enferma. Oh, que privilégio tem um homem e uma mulher de receber Jesus em sua casa. Alguém poderia olhar e dizer: que bom que Jesus entrou no barco de Pedro. Mas antes de Jesus entrar no barco de Pedro, Jesus havia entrado na casa de Pedro e operado um milagre na casa dele. Como é bom saber que Jesus gosta de entrar na casa de quem dar atenção para ele e operar milagre e fazer milagre dentro da casa de quem convida Jesus para ir lá. A Bíblia diz que Jesus chega e cura a sogra dele. Jesus entrou na casa dele operando milagre. É importante destacar que o texto não diz que Jesus procurou ir na casa de Herodes. O Senhor não procurou ir na casa de Pilatos. O Senhor não procurou ir na casa dos escribas e nem dos fariseus. O Senhor decidiu ir na casa de um pescador, porque ele sabia a necessidade que aquele homem carregava. Tem coisas na minha casa e tem coisas na sua casa que só Jesus, se entrar lá dentro, pode resolver. E eu começo esta palavra dizendo a alguém que veio aqui esta noite, e por que não a todos nós: Jesus está interessado em morar dentro do nosso coração, através do nosso espírito, mas Ele deseja o governo da nossa casa. As enfermidades da nossa casa só prevalecem até o dia que Jesus decidir liberar uma palavra sobre a nossa casa. Vai ter cura na nossa casa quando Jesus decidir liberar uma palavra. Eu prefiro sair do culto na companhia de Jesus esta noite, porque tem coisas lá em casa que só Jesus pode fazer, e eu creio que vai ter milagre ainda hoje na minha casa. E quem crê, levante a sua mão e diga: eu também creio. Vai ter milagre em nossos lares, pelo poder da palavra de Deus que emana deste altar esta noite. Eu quero falar sobre o poder da palavra. A Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, volta, lança a tua rede.
Pedro voltou no mesmo lugar e lançou a sua rede. Qual foi a diferença? Irmão, Pedro conhecia cada metro quadrado. Pedro conhecia aquele lago como ninguém. Era de lá que ele trazia o seu sustento. Só que foi um dia que Pedro não conseguiu apanhar nada. E ele está apenas lavando as suas redes, dizendo: que pena, mas um dia que eu trabalhei, não produzi nada, não consegui o que eu esperava. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor olha para ele e disse assim: Pedro, volta-te ao mar e lança a tua rede. Pedro olha e é como se ele dissesse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, já conferimos nos mais diversos lugares, não apanhamos nenhum peixe. Aí ele para e ele olha e diz assim: mas porque tu mandas, eu vou lançar a minha rede de novo. Porque o Senhor manda, eu vou lançar a minha rede de novo. Tem uma aplicação aqui. Se Jesus encontrou Pedro em sua casa e operou um milagre na casa de Pedro, e a Bíblia diz que uma grande multidão estava em volta de Jesus, a pergunta era: por que que Pedro não fazia parte da multidão, já que ele tinha provado o milagre de Deus? A resposta é simples. A Bíblia diz que a única coisa que mata o poder da palavra no coração de um homem é a solicitude pelas coisas desta vida. Quanto mais aumenta a demanda e a correria e a minha preocupação, a Bíblia diz que as preocupações é como espinho que sufoca a palavra. Eu recebo a palavra, mas depois a preocupação mata. Eu vim dizer à igreja do Senhor aqui esta noite: se tem palavra de Deus saindo do altar, prepara seu coração e descansa no Senhor, para que a palavra ache guarida na tua alma. Uma palavra de Deus traz muita quietação para a nossa vida. Pedro precisava de estar junto, ouvindo o Senhor. E por que não estava? Ele não estava porque uma noite ele experimentou um milagre, mas no outro dia ele disse: Deus, há muita coisa para fazer, eu preciso de correr muito, pelejar muito, trabalhar muito. Aí o Senhor diz: eu fui ontem na casa dele, porque que ele faltou o culto, eu vou encontrar com ele. Achou Pedro no dia da sua frustração, mas Jesus foi em direção de Pedro para provocar um encontro profundo. Querido, nos dias das nossas frustrações, Deus está disposto a derramar sobre nós a sua unção. É no dia onde nós olhamos para as coisas e diz: está acabado. É o dia onde Deus está projetando um milagre sobre a nossa vida. Jesus, ele foi à procura de Pedro para que ele pudesse ensinar a Pedro que quem tem encontro com Jesus não vive apenas pela correria da vida ou pelaquilo que nós sabemos fazer. Quem tem encontro com Jesus e com sua palavra, ele aprende que o justo vive pela sua fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. O Senhor está interessado que nós aumentemos o nível de justiça, para que ele aumente o nível de multiplicação. Tem hora que eu olho e diz: eu preciso de viver por fé, e o Senhor está olhando e perguntando: você está escolhendo ser justo? Eu preciso de entender que no meio de um mundo injusto, Deus está levantando pessoas para que sejam justos. Uma resposta do céu nesses dias para a terra. É o justo que vai viver pela sua fé. Aleluia. Ouça isso. Ele volta para pescar novamente, e a Bíblia diz assim: ele diz: porque tu mandas, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede, porque o Senhor mandou. Quando ele lança a sua rede, ele percebe que ela está rasgando. Ele dá sinal para os companheiros que ficaram e disse: me ajudam. Eles vão para ajudar Pedro, e eles percebem que agora o barco deles querem afundar, por causa da quantidade da provisão que Deus havia mandado. E eles então se esforçam e tentam levar os barcos para perto. Aí a Bíblia diz assim: Pedro se levantou, ele correu e se prostou aos pés de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Deixa eu te falar uma palavra de Deus ao teu coração esta noite. Jesus é apaixonado por
por pecadores, pregando a verdade do evangelho para que esses pecadores se arrependam e voltem para Ele. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo não desistiu de Pedro, Jesus também não desiste de nós. Ele está interessado que nós aprendemos a andar com Ele, confiar nele, viver pela palavra dele. Ele lança a rede, ele pega peixe, e vem uma pergunta: por que o peixe estava lá? Se eles já tinham pescado a noite toda. Querido, o peixe só estava lá por causa da palavra de Jesus. Tudo obedece o comando que parte do trono de cima. Tudo que está embaixo está submetido a uma ordem que vem do trono de cima. Aleluia. Quando o Senhor olha para um caos, Ele olha e diz assim: aquietai e sabei que eu sou Deus, e eu vou ser exaltado sobre toda a terra. Uma palavra. O Senhor lançou uma palavra e Ele põe aquela quantidade de peixes. E a Bíblia diz que ele se prostra, ele vem adorar a Deus. Irmão, que ele vem adorar a Deus no momento, reconhecendo que é falho, que é pecador, quando tudo vai bem, sim ou não? Ele estava vivendo a pesca maravilhosa da sua vida. Ele larga e vem e reconhece que ele é um pecador. Às vezes nós só queremos reconhecer que falhamos, reconhecer que precisamos de Deus quando a despensa seca. Às vezes a gente só quer depender de Deus e entender que Deus pode, quando a gente percebe que tudo que está no alcance das nossas mãos desce como uma água por um ralo, e a gente não consegue sustentar aquilo que estava dando toda a nossa vida. Eu vim esta noite neste altar dizer: amada igreja do Senhor, neste lugar, o Senhor está nos convocando para viver por fé e aprender a depender da palavra de Deus. Quando Jesus fala, um lugar que não tem peixe passa a produzir peixe. Quando Jesus fala, um lugar que é palco de um fracasso volta a ser um lugar onde alguém pode ser bem sucedido. Eu estou dizendo que muitas vezes tentamos em muitas coisas e falhamos porque não decidimos caminhar com Jesus. Enquanto Jesus está ensinando uma multidão, eu estou procurando a resolver as minhas coisas sozinho. Mas Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, você precisa de aprender, e está escrito na palavra dele: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei a vós. Não dá para buscar o mundo inteiro primeiro e Jesus por último. Jesus quer prioridade da igreja, Jesus quer prioridade da adoração. Aprenda a buscar a Deus primeiro. O melhor é de Deus, a primícia é de Deus. Faça o melhor a Deus primeiro e deixe que o resto é responsabilidade de Deus nos dá. Poder da palavra. Qualquer coisa Deus pode colocar em ordem com uma só palavra. Oh, aleluia. Pode, pastor? Sim. Gênesis capítulo 1. Deus olha para o mundo e o mundo está um caos. A Bíblia diz que Deus entra e com o poder da palavra Ele disse assim: haja luz, e houve luz. E houve luz porque Deus decidiu liberar uma palavra para que tivesse luz. O Senhor disse: agora separa a luz das trevas, e separou. E alguém olha e disse assim: pastor, o sol é o dia, o sol é a luz. Não, o sol não é a luz. O sol foi criado no quarto dia. A luz, e porque é a luz apareceu pela palavra. A Bíblia diz no quarto dia que Deus criou o sol para governar o dia, e Deus criou a lua para governar a noite. Então o sol não é o dia, o sol apenas governa o dia. Pastor, e a luz ela mantém por causa da palavra de Deus. O Senhor disse: haja luz, e teve luz. E o Senhor separou a luz das trevas pela sua palavra. O Senhor disse: voem as aves sobre o céu, e as aves voaram. O Senhor disse: a terra vai produzir semente. Meu irmão, pode cavar a profundidade que quiser,
Pode não ter semente que ninguém levou, mas lá a terra vai produzir vida, vai ter semente. Sabe por quê? Porque a terra obedece o comando de Deus. Se Deus disse que é para ela produzir semente, a terra vai produzir semente. Deus olha para as águas e disse: águas, vocês vão produzir peixe. Em todo lugar que tiver água e Deus quiser, a água vai produzir peixe, porque Deus liberou uma palavra e a água obedece o comando de Deus. O sol se move do seu lugar e vai ao extremo do outro lugar. A lua se move de um lugar e vai ao extremo em outro lugar. E todavia eles não se rebelam com Deus, porque Deus estabeleceu um caminho para o sol e o Senhor estabeleceu um caminho para a lua. O sol e a lua andam pelo caminho que Deus estabeleceu. No meio do caos, Deus entra e começa a fazer tudo diferente. Aleluia, me dê sua atenção. O que é difícil para mim é fácil para Ele. O que é impossível para nós é possível para Ele. Me dê sua atenção. É caro demais, é impossível, não tem condição. Ouça, quanto Deus pagou para fazer a lua? Qual foi mais difícil para Deus, fazer a lua ou fazer o sol? Qual foi mais difícil para Deus, fazer o céu ou fazer a terra? Qual foi mais difícil para Deus, fazer as estrelas ou fazer os planetas que estão no seu lugar? O que foi mais difícil para Deus, criar os peixes ou criar os animais? Foi mais difícil para Deus criar os anjos ou criar o homem? Não, Ele criou todos porque Ele quis, para o louvor da sua glória. Eu vim glorificar a Ele, você veio adorar a Ele, porque fomos feitos pelo poder de sua palavra, para a glória do seu nome. Foi mais difícil para Ele. Ele criou tudo porque Ele quis criar. Oh, aleluia. Você está achando que aquele que decidiu fazer a lua, fazer o sol, fazer os anjos, fazer os homens, você está achando que aquele que decidiu fazer o céu e a terra, e Ele está escrito em sua palavra que para Deus não há nada impossível. Esse problema que você está passando diante de Deus é fichinha. A situação que nós estamos vivendo diante de Deus é nada, porque Deus não conhece o impossível. Ele é Deus do possível, para a glória do seu nome. Esta noite o Senhor está nos ensinando: aprenda a depender de mim e viver pela minha palavra. Se Deus já falou que vai dar certo, porque temes? Se Deus já falou que você é dele, por que que você está entendendo que o diabo vai mandar na sua vida? Se Deus já falou que quem te levantou para a glória dele foi Ele, porque teme e não ousa fazer aquilo que Ele quer? Se Deus disse que você vai ser o que Ele quer que você seja, quem é que pode se intrometer e dizer não pode, não dá certo? Ei, o Deus desta igreja é o Deus do impossível, operando Deus, quem pode impedir? Vamos em pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando Jesus quer, a lepra desaparece pelo comando de sua voz. Quando Jesus quer, a enfermidade foge diante da sua voz. Quando Jesus quer, os mortos ouvem a sua voz e deixam a sepultura. Quando Jesus quer e dá um comando, tudo se organiza. Quando Jesus quer e dá uma palavra, os demônios fogem. Quando Jesus quer e dá uma palavra, tudo é colocado em ordem. Deus é especialista para trabalhar em meio ao caos. Deus é especialista para estabelecer uma ordem onde há uma desordem. Deixa eu te falar uma palavra esta noite do altar do Senhor. Deus é poderoso para colocar em ordem tudo
tudo que está em desordem na sua vida. Pastor, está na Bíblia, está na Bíblia. Deus não precisa de tudo para criar alguma coisa. Do nada Deus criou tudo. Oh glória, Deus não precisa do tudo para criar alguma coisa. Deus do nada Ele cria o tudo, porque Ele é Deus, e pelo poder da sua palavra Ele cria. Um dia Ele decide entrar e mandar um profeta no meio de um vale de ossos secos. Ele disse assim: pode voltar a viver. E o Senhor sabe, porque tem coisas que a gente tem que devolver para Deus. Só Deus pode fazer. O Senhor sabe. Ele disse: então profetiza. E ele diz: eu comecei a profetizar como Deus mandou. Aí eu ouvi um barulho. Cada osso começou a ligar no seu osso. Aonde havia um caos estabelecido, a morte reinava. Pelo poder da palavra de Deus liberada, começou a acontecer vida naquele ambiente. Oh irmão, eu estou vivendo dias onde cada dia que passa eu estou mais apaixonado pela palavra. Oh aleluia, aleluia. Porque quando Deus fala conosco, irmão, Ele garante o nosso milagre. Quando Deus decide falar, Ele patrocina. Quando Deus quer, Ele faz. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Eu quero orar contigo esta noite. Pastor, o senhor é porque não conhece o problema que eu estou enfrentando. Não conheço mesmo. Pastor, o senhor não conhece as minhas lutas, pastor. Às vezes não conheço mesmo. Eu só estou dizendo aqui que eu tenho conhecido um Deus que para Ele não há nada impossível. Seu problema para Deus, e eu devolvo esta pergunta: o que é mais fácil para Deus? Criar o sol? Ou te ajudar a resolver esse problema que parece ser insolúvel para a sua vida? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Nós vamos orar nesse momento, e nós vamos para a ceia do Senhor. Mas eu estou dizendo que esta noite o Senhor está decidindo colocar em ordem muitas coisas que estão em desordem na nossa vida. Oh, aleluia. Você pode levantar o seu rosto para cima, levantar suas mãos aos céus. E com uma palavra de Deus neste altar. Qual é o teu problema? Conheça o teu Deus mais de perto. Conheça teu Jesus mais de perto. Amasso dorocandaramanaras. Vamos orar, vamos falar com Deus. Convida Ele para perto, convida Ele para entrar em casa. Convida Ele para entrar no barco, convida Ele para entrar nos negócios. Diz: aumenta a minha fé. Eu decidi viver pela Tua palavra, Senhor, e a partir desse momento eu vivo pela Tua palavra. Se o Senhor falou que vai dar certo, já deu certo para a glória do Teu nome. Levanta a sua voz e começa a orar e declarar: eu sirvo a Jesus. E pelo poder da Sua palavra, Deus vai colocar em ordem muitas coisas na minha vida. Pelo poder da palavra de Deus que foi dada a este altar esta noite. Eu não sei qual é o caos que tem estabelecido sobre a sua vida, mas pelo poder da palavra do Senhor, o meu Deus, o meu coração testifica. Tem uma unção de Deus direcionada à tua casa. Tem uma unção de Deus destinada ao teu coração. Esta unção é uma unção de organização. Deus estará colocando em ordem o caos e uma desordem, e mostrando para nós que Ele é Deus. E quando Ele fala, Ele vela pela Sua palavra para cumprir. Receba milagre em nome de Jesus por fé. Receba ajuda por fé. Pelo poder da palavra de Deus que sai deste altar esta noite. Receba reforço do céu sobre a sua vida. Oh, eu sinto uma unção, uma glória de Deus aqui. Desceu de mim, Sua destra me sustenta, oh, glória! me faz prevalecer.
o Deus impossível. Você pode adorar a Ele. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Sustenta sua mão assim, por favor. Quero pedir os obreiros, estenda suas mãos para lá comigo. Eu venho trazer uma palavra que Deus depositou no meu coração. Deus é poderoso pelo poder da sua palavra. Oh, garantia em nossas vidas o que nós precisamos. Levanta a sua cabeça, meu irmão, levanta a sua cabeça, minha irmã. A palavra de Deus está de pé, te dando uma direção e dizendo: prossiga. Quem decidiu patrocinar a tua caminhada na terra foi Jesus. Quem decidiu ir na tua casa para te chamar para servir a Ele foi Jesus. Quem decidiu ir lá no teu negócio te convidar para servir a Ele foi Jesus. Quem te convidou para largar o que você estava fazendo para fazer o que Ele quis foi Jesus. Levante a sua cabeça. Jesus é o patrocinador da nossa vida. Pelo poder da palavra do Senhor nesse altar, eu profetizo sobre a sua vida. Oh, milagre de Deus, unção de Deus, poder de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, recebe a cura. É hoje, é agora. Deus agendou esta noite para nós. Milagre, unção e cura. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Faz assim com as suas duas mãos. Vou terminar ministrando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Olha para as suas mãos e diga com a sua voz, diga assim: o meu Deus é Deus que multiplica. Olha para as suas mãos, levante a sua voz e diga: o meu Deus é Deus que multiplica. Pelo poder da palavra de Deus haverá multiplicação sobre a sua vida. Eu profetizo esta noite a multiplicação de Deus sobre a sua vida, a multiplicação do Senhor sobre o teu ministério, a multiplicação de Deus sobre a tua chamada, a multiplicação do Senhor sobre o teu ministério. Eu profetizo a multiplicação do Senhor sobre as tuas finanças. Eu profetizo a multiplicação do Senhor sobre os teus negócios. Eu estou profetizando pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a unção da multiplicação sobre o povo de Deus neste lugar. Quem recebe a palavra, mão direita em cima, mão esquerda também. Glória a Deus, aleluia, com a sua voz e palmas àquele que está sentado no trono. Honra, glória e domínio seja a ti para sempre.